Olá, meus senhores, boa tarde, e minhas senhoras. Eu, anteontem, fiz um vídeo sobre o STF se nivelou por baixo aos outros poderes. E eu vou tratar novamente do assunto, porque eu estou extremamente preocupado com a insegurança jurídica que isso está gerando em todo o país. No outro vídeo, eu tratei dos aspectos econômicos, baseado no artigo do Merval Pereira, que faz uma denúncia muito grave mesmo. O STF, a doutora Carmen Lúcia, presidente do STF, ela concedeu uma liminar impedindo o bloqueio dos recursos que o Estado do Rio de Janeiro deve à União. Ora, e mesmo ela admitindo que realmente existe a dívida. Agora, eu queria saber, né, se isso realmente é algo que o STF pode decidir. O STF tem capacidade técnica, de conhecimentos, não é, para tomar uma decisão que é contrária ao que o Ministério da Fazenda está fazendo. E principalmente numa situação que nós estamos tentando, de qualquer maneira, impedir o desenvolvimento da dívida pública brasileira. Tá certo? Segundo, a gente vê no mesmo artigo do Merval que o STF, de vez em quando, ele concede empréstimos ao contestar pareceres técnicos do Ministério da Fazenda. Então, um Estado pede empréstimo à União, o Ministério da Fazenda diz que não pode dar aquele empréstimo e o Ministério entra, contesta aquilo e concede o empréstimo. O STF é responsável por esse tipo de ação? Será que o governo, o Ministério da Fazenda, poderia colocar a boca no trombone e dizer: olha, isso aqui é de responsabilidade do STF. Nós estamos querendo controlar a dívida pública e o STF está metendo o bedelho onde não der chamado. Porque qual é a base que tem o STF para decidir isso? Nenhuma. É baseada, aliás, numa premissa falsa, de que o governo pode tudo. Então, por isso, essas decisões são sempre decisões favoráveis a gastos. Não são decisões favoráveis a consertar o país, fazer o país crescer, desenvolver. Não, são sempre decisões favoráveis a gastos, e a gastos geralmente pessoal. Isso é populismo puro do STF. Inclusive está saindo aí que a ministra, a mosca azul a mordeu, e ela está pensando em ser presidente do Brasil. Tá certo? Talvez seja por causa dessas intervenções que ela está fazendo, que não tem sentido lógico. Está sendo somente medidas populistas. Tá certo? Depois, há situações em que um Estado pede dinheiro emprestado a alguma instituição internacional, e a instituição internacional pede, então, um aval da União. Ora, se a instituição internacional está pedindo um aval da União para aquele Estado, porque ela reconhece que o Estado talvez não tenha capacidade de pagar o empréstimo, não tenha condições de pagar o empréstimo, ou seja, não esteja adequada para tomar o empréstimo daquele vulto. O que ele faz? O Estado entra no STF. O STF obriga a União a dar o aval àquele empréstimo. Obviamente, a União, ao dar o aval, pede garantias ao Estado, porque isso até na empresa privada é isso. Como é que eu dou aval? Se alguém me pede um aval para tomar um empréstimo no banco, porque o banco já sabe que aquela pessoa não tem condições de pagar aquele empréstimo, ou terá muita dificuldade de pagar aquele empréstimo. Então, eu, sabedor disso, vou dar meu aval como? Pedindo garantias. O STF exige que a União dê o aval para aquele Estado, e ao mesmo tempo, quando chega o pagamento e o Estado não contém condições, conforme previsto, de não pagar aquele empréstimo, ela impede que a União execute as garantias. Isso não tem condições, isso é um absurdo. Isso eu estou falando da seara de lá. Agora eu vou olhar que muito pior ainda, quando o STF, que é o guardião da Constituição, é a sua área de conhecimento, é a sua área de expertise, tá certo?
E ele quebra, rasga a Constituição. Vamos ver aqui, no impeachment houve dois casos que diz muito a respeito do que eu estou falando. O primeiro é o seguinte: o presidente do Senado no impeachment, ou seja, ad hoc, é o Lewandowski, é o presidente do STF. Então o presidente do STF, no processo do impeachment, assume como presidente do Senado para que seja votado o impeachment. E neste dia, nesse impeachment, que era o impeachment de Dilma Rousseff, o senhor Renan Calheiros, numa briga com a Gleisi Hoffmann, diz para ela o seguinte, e o Lewandowski aí olhando para eles, disse: olha, Gleisi, você devia me agradecer porque eu fui ao STF como presidente do Senado e livrei você e seu marido das garras da justiça, tirei vocês da cadeia. Mais ou menos isso que ele disse, tirou ela da cadeia. Ela agradecia por não estar na cadeia ali naquele momento porque ele foi lá no STF. E o Lewandowski não disse nada e ninguém mais disse nada a respeito disso. Posteriormente, no dia da votação, o desrespeitador Renan Calheiros e o desrespeitado senhor Ricardo Lewandowski, isso foi um absurdo, desrespeito total ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles se juntaram e rasgaram a Constituição. Como? Da seguinte maneira: segundo o parágrafo 52 da Constituição, parágrafo único, o artigo 52 da Constituição, parágrafo 1, diz o seguinte: nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Que fez o senhor Lewandowski, aliás, que fez o senhor Renan Calheiros, e o Lewandowski aceitou, dividiu a votação no dia do impeachment em duas partes. Primeiro, uma votação sobre a condenação e perda do cargo. Houve a votação e a Dilma Rousseff foi condenada e perdeu o cargo. Depois teve a segunda votação para saber se ela também perderia os direitos políticos por 8 anos. E ela aí conseguiu se livrar. Mas olha só, isto aí foi rasgar a Constituição de uma maneira estúpida, de uma maneira grosseira, de uma maneira sem o menor respeito ao povo brasileiro e à Constituição brasileira. Porque está aqui no artigo 52, não é interpretação, está aqui escrito que somente será proferida por 2/3, a condenação somente será proferida por 2/3 do voto do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Não é e a inabilitação, é com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública sem prejuízo das demais sanções jurídicas cabíveis. E esse artigo da Constituição foi dividido em duas partes. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo que nunca acontece em qualquer país civilizado. Isso diz que o Brasil é um país selvagem. Selvagem é um país que não é civilizado. É um país que não tem leis. É um jungle isso aqui. Tá certo? Depois tem o caso do Renan Calheiros. Foi decidido que para assumir que réus não poderão assumir cargos que estejam na linha de substituição do presidente. Primeiro, faltou o presidente e o vice-presidente. Faltou o vice-presidente e o presidente do Congresso. Faltou o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Faltando o presidente do Senado tem o STF. Certo? Então, esses cargos não poderão ser assumidos por pessoas que já são condenadas, que são réus. Então, o senhor Eduardo Cunha foi defenestrado por causa disso. Ele perdeu o cargo porque ele, como réu, ele foi considerado réu no processo e, portanto, ele não poderia assumir o cargo de presidente da Câmara.
Chegou a vez do senhor Renan. O senhor Renan Calheiros se tornou réu num processo e foi ser julgado. Primeiro, foi um desrespeito total e absoluto. Não aceitou a intimação para entregar o cargo. Não aceitou, desrespeitou o Supremo Tribunal Federal. E segundo, foi para o plenário decidir, e na decisão do plenário foi algo escandaloso. Fizeram uma conchambração que realmente quem é réu não pode assumir a presidência da República, substituir o presidente da República. Mas o Renan Calheiros poderia continuar como presidente do Senado. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho. E aí lá vem outra aí. Essa liminar contra o governo do Rio de Janeiro, né? Está havendo um acordo aí, e esse acordo significa que o dinheiro vai sair rapidamente para o estado do Rio de Janeiro. Só que isso fere a lei de responsabilidade fiscal. E o que vai acontecer? O STF vai passar por cima da lei de responsabilidade fiscal, mais uma vez rasgando a Constituição. Ou seja, o país é um país sem lei, é um país selvagem, é um país de insegurança jurídica. Como é que pode pretender que esse país seja um país de direito, um país correto, um país que cresça, um país que se desenvolva, um país que atenda às necessidades sociais do povo brasileiro? Tem horas que a gente cansa. Tem horas que a gente tem a impressão que o Brasil não vai dar certo. Ok, meus amigos, até a próxima. Um grande abraço.